Pois é, estou aqui de volta para falar então finalmente, sobre literatura. O escolhido da vez foi Mario Benedetti, ou Benedetti, como vou falar durante o vídeo, né? Mas o certo é Mario Benedetti. E por que eu escolhi esse autor? A resposta é por vergonha. Sim, por vergonha. Porque eu tenho consciência de que sou extremamente ignorante em literatura latino-americana. E eu sei que os nossos irmãos, nossos colegas, nossos vizinhos têm um conhecimento muito maior sobre literatura brasileira do que nós temos sobre a literatura do país deles. Eu percebi então certa vez que o único autor uruguaio que eu conhecia era o Eduardo Galeano. E ele, né, apesar de ser um país menor que o Brasil, lá tem escritores, muitos escritores, e eu só conheço um. Então um colega meu, que é uruguaio, ele me recomendou 2 autores, né, conterrâneos. Um foi o Mario Benedetti e o outro foi o Onetti. Né? E aí eu fiquei na dúvida, ok, vou ler esses 2, porque eu quero saber, eu quero conhecer a literatura latino-americana, quero conhecer a literatura desse nosso vizinho. E eu fiquei na dúvida entre qual dos 2 eu iria me aventurar primeiro. Eu acabei escolhendo o Mario Benedetti por causa das sinopses dos livros que eu andei tendo contato. Né? Andei tendo contato com as sinopses mesmo e percebi que 2 livros me atraíram bastante, que era Primavera no Espelho Partido e A Trégua. Então foram esses 2 primeiros livros desse autor que tive em minhas mãos e eu gostei muito, foi muito bom tê-los conhecido. Então aqui está o primeiro que eu li, não está na ordem cronológica de escrito, né? Está na ordem de compra, eu vou falar dessa forma. No blog eu já cheguei a escrever sobre 2 livros dele, inclusive eu vou colocar um link aqui embaixo sobre o que eu cheguei a escrever sobre o autor. Eu fiz um post sobre ele em si, né? Um pouco da história dele, claro, não muito aprofundado, mas como eu tive conhecimento da existência desse autor e quais referências anteriores que eu tinha dele, mas que eu não sabia que eu tinha alguma referência, mas eu tinha. E outros 2 livros eu cheguei a comentar lá. Então, lá no blog está sendo publicado com a ordem de publicação mesmo, né? Dos livros que ele escreveu. Agora aqui eu vou falar pela ordem de leitura que eu fiz, né? Qual foi o primeiro que eu li, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então o primeiro foi Primavera no Espelho Partido. Esse livro, eu acho que é o que eu mais gostei dele. É foda. Essa é a palavra. Primavera no Espelho Partido conta a história de uma família que está num momento histórico e político muito específico. O pai da família, o Santiago, ele é um preso político. Ele está preso no Uruguai e sua família, né, a esposa, Graciela, a Beatriz, a sua filha e seu pai, Dom Rafael, são exilados na Argentina. O livro, então, ele acaba sendo a perspectiva de vários personagens, desses personagens todos que eu falei, Santiago, Graciela, Beatriz e Dom Rafael, né? O pai, mãe, filha e avô, ou o pai do protagonista. É uma perspectiva de cada um deles. Cada capítulo é a voz de um personagem. O livro, então, ele é permeado de questões políticas, mas também de questões emocionais. Como que uma questão política ela tem um impacto também na vida, como que isso interferiu na vida de uma pessoa, de uma família, a decisão de se combater uma perspectiva política nefasta naquele período, sob a perspectiva deles. E sobre a minha também. Eu, né, ditadura militar na América Latina, vamos ser sinceros, não foi uma coisa legal. Enfim,
Apesar, então, de ser vários fragmentos, digamos assim, das vozes, de perspectivas de cada um, né, desses personagens, o livro ele não é apenas um retrato de um momento. Ele tem um desenvolvimento, ele tem um desenrolar dessa história, né, de Santiago preso. O que vai acontecer com Santiago, mostra esse desenrolar. Só que o final do livro vai se afunilando, digamos assim, uma situação que você fica na expectativa de saber, putz, grila, e agora o que vai acontecer? E aí, que o autor é tão bom, você saboreia cada página. Eu mesmo fiquei com vontade de grifar o livro inteiro praticamente, apesar de ter colocado só 5 post-its. Foi a única opção que eu tive, porque senão eu ia colorir inteiro esse livro, porque ele fala de coisas complexas, mas de uma forma muito fluida. De repente você tá lendo, ele tá narrando uma situação e você, caramba, olha o que esse cara tá dizendo, né? Então, realmente é muito bom, é muito bom. Eu li 5, se não me engano, 5 obras dele, mas A Primavera no Espelho Partido, ele tem essa característica muito forte, não sei se foi porque foi o primeiro, né? Ou porque entrou mais questões políticas de uma forma muito mais explícita, que foi o livro que mais me cativou, digamos assim. A Beatriz, que é a filha do Santiago, do protagonista, ela é uma Mafalda, é praticamente uma Mafalda só em letrinhas, as reflexões que a Mafalda faz, as críticas, dentro daquela perspectiva infantil não no sentido de boba, né, mas no sentido de ter um olhar puro, não contaminado, digamos, para ter um estranhamento em relação a coisas bizarras que acontecem. E a Beatriz, ela acabou sendo assim, ela acaba falando umas coisas assim que você dá risada, mas que são coisas muito sérias. E é uma delícia esse personagem. Já a Graciela, ela tem uma rotina de trabalho e dentro desse contexto também na Argentina tem um amigo de Santiago, amigo em comum do casal, que vai ser bastante importante nessa história. Não vou falar mais nada, mas você já deve imaginar. Ou não, mas de qualquer forma, imaginando ou não, vale muito a pena ler esse livro de Mário Benedetti. A editora aqui é Alfaguara. Eu não sei comentar muito assim, né? Que livro bonito, ou a edição. Pra mim foi confortável ler. Enfim, eu não sei comentar essas coisas. Mas a história vale muito a pena. Então eu recomendo. Bom, a minha intenção era falar justamente dos 5 livros que eu li do Benedetti, porém, como já ficou meio extenso e a luz aqui de onde eu tô gravando tá começando a ficar cada vez mais fraca, eu acho melhor deixar então para outro vídeo os comentários sobre as outras obras. Então é isso, obrigado por assistir, sempre nessa parte de encerramento eu fico muito mais sem graça, porque aí eu lembro que eu vou colocar no YouTube, então a parte mais constrangedora é essa. Então eu sempre faço uma cara assim, tipo, o que eu tô fazendo no final. Mas é isso, então. Tchau.